eu já vou imediatamente aqui passar a palavra, agradecendo a presença do senhor Jean Luiz de Souza, né, que é representante da Sociedade Brasileira de Acupuntura. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Tá? E o senhor tem 10 minutos, com a tolerância de 2, para fazer as suas considerações finais. Suas considerações iniciais, porque depois a gente faz uma nova rodada. Eu gostaria de pedir que a secretaria, eu aciono a passagem do slide. Tá? Bem, inicialmente, eu gostaria de agradecer ao senador por essa audiência. Nós tivemos um primeiro encontro quando o senador Stevenson, né, no gabinete, passou a relatoria, né, que a gente tinha pedido a ele ao senhor, e eu acho que o senhor está conduzindo muito bem esse processo. E antes de iniciar a minha fala, eu só queria pedir assim, que aqui a gente não fosse tratado, em respeito aos meus alunos, mais de 15 mil alunos que eu formei nesse país, entre médicos e leigos. É um pedido que eu gostaria de fazer, para que os diálogos aqui não acontecessem dessa forma. Né? Nós somos profissionais de saúde todos, e aí no fundo está cheio de profissionais de saúde que são acupunturistas. Então, não médicos e leigos, mas sim profissionais acupunturistas. Bem, inicialmente, pode passar? Rapidamente aí o meu currículo, e tenho muito orgulho de ter sido conteudista do Ministério da Saúde para o curso introdutório em acupuntura e medicina tradicional chinesa para gestores e profissionais do SUS. Seguinte. Bem, aí nós temos os dados nacionais, onde nós podemos ver que 75%, né, dos profissionais que temos práticas, né, integrativas, e os municípios que não têm prática integrativa. Então, 75% dos municípios registram pelo menos uma prática integrativa e complementar, e 36% dos municípios que ofertam somente a acupuntura. Então, senador, 75% dos municípios já têm uma PIX, mas a acupuntura ela está restrita a 36% deles. Tem acupuntura, menos da metade dos municípios realizam alguma prática. E a acupuntura, então, está muito restrita. Próximo. Nesse gráfico de barras, nós temos aí o que aconteceu, né, a questão política, inclusive, né? Nós temos aí o crescimento da acupuntura no SUS até 2016, mas de lá para cá não houve um crescimento, e sim uma perda, inclusive com a pandemia, lá no final, uma perda muito grande. Então, são 6 anos sem avanço. Sabemos que a coordenação de PIX, ela foi, de certa forma, desestruturada recentemente, e isso contribuiu também para que muitas das entidades que estão aqui hoje, defendendo a sociedade, mas elas desestruturaram o crescimento dessa política. O ex-coordenador se faz presente aqui, sabe muito bem disso que eu estou dizendo, né? Próximo. Nós temos no Brasil, segundo as reuniões que nós tivemos anteriormente, 4 mil médicos, isso foi colocado nas reuniões no seu gabinete, que são acupunturistas. E desses 4 mil, no cadastro do SUS, 50% desses médicos estão no eixo Rio-São Paulo e Sudeste. Então, no resto do país não existe médicos acupunturistas, apesar dessa formação toda aí de residência. Outro seguinte, por favor, próximo. Ainda bem que eu não mexi nesse negócio. Por favor, meu tempo. A gente vai compensar que deu uma travada aí. Vai ter que fazer como? Ter que... Tudo bem, não tem problema. A gente espera. Pode ter certeza que a gente vai fazer a compensação. Sim, tranquilo. Tá? Não, eu vou fazer dentro do tempo. Estamos aprendendo juntos aqui. Sim, eu vou fazer dentro do tempo. Esse aí ficou bom, esse parado aí, né? 4 mil médicos para 5.570 municípios. Dá um para cada município. Que está aí. Vai resetar aí.
Isso é bom também para a gente ver que aquela coisa, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Tem que melhorar aqui os equipamentos, de alguma forma, a gente está vendo que tem alguma falha aí. Pode passar, vai para o gráfico de pizza. O outro Pronto, agora vai. Isso. Agora Bem, vai. esse gráfico de pizza aí, nós temos nos 3 níveis de atenção do lado de cá, a acupuntura de forma multiprofissional nos 3 níveis de atenção. Então, nós temos 48% são médicos e, obviamente, 52% são os outros profissionais de saúde, isso nos 3 níveis de atenção. Mas só que quando nós vamos para o outro gráfico, que é na atenção básica, né, e essa é de 2019 para cá, fisioterapeutas 25%, enfermeiros com 38%, os outros profissionais com 9% e os médicos com 28%. Como que, juntando o gráfico anterior com esse, como que nós podemos dar assistência para essa população? Então, senador, se a gente retirar os demais profissionais da atenção básica, nós estamos tirando quase 75% da atenção básica de acupuntura. Próximo. Dores crônicas. Esse negócio de diagnóstico de câncer faz um barulho danado, mas a gente recebe o paciente que já foi na benzedeira, já foi para todo lado. E ele chega para a gente já com um tanto de exame, achando assim, o senhor vai fazer a última esperança minha, é a acupuntura. O senhor mesmo já passou por sessões e sabe que já tinha o diagnóstico. Né? Então, nas dores crônicas no país, são 60 milhões. Do total de sessão de acupuntura em 2019, vamos arredondar para 700 mil. Nenhum por cento das pessoas que precisam de uma sessão, quando nós precisamos, em média, de 5 sessões para uma pessoa, somente 140, vamos arredondar para 142 mil, o que corresponde a menos de 0,01% da população que precisa. Para atender somente a população com dor crônica, por ano seriam necessários 100 mil acupunturistas. E o que aqui é muito estranho é que, se a gente for fazer essa conta por tempo que as agulhas ficam inseridas, elas têm que ficar 15 minutos. Não dá nem o tempo que a agulha precisa ficar inserida. São, no mínimo, 20 a 30 minutos de inserção de agulha para que os efeitos neuromorais ditos aconteçam. E nós não estamos falando de efeitos aqui, nós estamos falando daquilo que preconiza a OMS. Juntar ciência com filosofia. E aqui ainda criaram um tal do neologismo de acupunturiatria, que a gente não entende o que é, que na minha cidade é assim, parece zarabatana. Vai lá, joga a agulha, a secretária vem tirar. É muito complicado isso, muito complicado. E ainda bota no vidrinho para levar para casa. Não são os acupunturistas leigos que fazem isso. Seguinte, por favor. Bem, as falácias, vamos lá. Um paciente dia, inserção 10 agulhas. Um paciente por 5 dias na semana, 50 inserções. Um paciente por 20 dias, mês, tirando sábado, domingo, feriado. 1.000 inserções. Um paciente, 300 dias, tirando os finais de semana, 300 mil inserções. Considerando o número de inserções de 250 mil acupunturistas, nós temos 75 milhões de inserção. Na Rede Globo, aonde está, por aí tudo. Alguém já viu falar que alguém já morreu de acupuntura? Falou. Na Band esses dias, perfurou os 2 pulmões. Foi um colega, não gosto que chama assim, colega médico que perfurou os 2 pulmões. Então, eu não sei aonde que está. No ponto mais picado do mundo, que está aqui na mão, o IG4, por seus efeitos, imagina isso no mundo. No mundo. Aonde que tem acidentes dessa forma, para ser colocado dessa forma? Autolesão, né? Pode passar o próximo. Aí, 0,0012% de estatística do mundo. Discurso de segurança é falacioso. Ele é corporativo. Ele é mercadológico. Seguinte. Nós temos que brigar pela vigilância sanitária. Olha no estudo, 66 mil tratamentos realizados entre médicos, fisioterapeutas e acupunturistas tradicionais. As diferenças são insignificantes entre as lesões produzidas por esses profissionais. Não existe complicações. Os autores estão em cima. Próximo, por favor. Só existiu no relato de morte por acupuntura entre 1966 e 1993, sendo essa por autotratamento, porque dava os vidrinhos e o cara se autoperfurou. Não tem caso de morte. Está aí o autor. Está lá citado James e Hans. Seguinte. Bem, aí nós temos um projeto Acupuntura Solidária, pode passar. Acontece em 15 cidades, é o seguinte, mais de 1,5 milhão.
Como se conseguiu isso? Com parcerias, entidades científicas, instituições de ensino, instituições de assistência conveniadas a custo zero, senador, para os pacientes e seus ambulatórios supervisionados de ensino em qualidade com responsabilidade de educação. Nós nunca tivemos uma iatrogenia. Pode passar o seguinte? 2 projetos, aqui talvez seja novidade para alguns, nós estamos capacitando em auriculoterapia 700 profissionais em Uberlândia, que é a minha cidade, já fizemos 457, e agora aqui, a notícia de primeira mão, no Distrito Federal, nós vamos fazer a capacitação de 800 profissionais de saúde em auriculoterapia, já estamos fazendo aí, 300 já estão em formação. Seguinte, bem, aí a nova resolução daqui da Secretaria, colocando a auriculoterapia dentro das práticas. Pode passar o seguinte? E aqui eu gostaria de citar, aí está o QR Code da verdade que eu estou dizendo com relação ao convênio com o governo GDF. Seguinte. E aí queria agradecer, se faz presente aqui, ele também não conseguiu assento, os 14 conselhos profissionais, inclusive da medicina em ofício, assinado pelo professor doutor, se faz presente, Valdecir Paula Lima, coordenador desse Fórum de São Paulo, manifestou apoio à regulamentação do exercício da acupuntura nos termos do texto inicial do PL 5983, em tramitação na Casa, em 3 de maio de 2003, representando 1,6 milhões de profissionais. Seguinte. Situação da UFRJ, essa foi uma situação muito complicada, e aqui pode passar o seguinte, onde uma profissional médica que eu omiti o nome ali, ela foi fazer uma formação para diversos profissionais, e aí chegou ao ponto seguinte de ir ao reitor, pode passar? Ao reitor, ao magnífico reitor, e ali a gente vê que a hora que se fala de orifícios, como o doutor Nelson colocou aqui, a Lei 12.842, ela diz que os procedimentos invasivos são atos médicos. Sim, e são mesmo. Porém, a mesma lei esclarece que são procedimentos invasivos no seu parágrafo 4, invasão de orifícios naturais do corpo atingindo órgãos internos. Cotonete, de certo. Não é possível. Senador, nós não colocamos agulhas nem semente em orifícios naturais. Muito menos para atingir órgãos internos. Então, seguinte, eu acho que o que nós estamos precisando é disso. E o senhor, eu sei que e aí para citar o Carlos Drummond de Andrade, eu estou encerrando, a porta da verdade estava aberta, mas só deixava passar meia pessoa de cada vez. Assim, não era possível atingir toda a verdade, porque a meia pessoa que entrava só trazia o perfil de meia verdade. Em sua segunda metade, voltada igualmente como meio perfis, os 2 perfis não coincidiam. Arrebentaram a porta, derrubaram a porta e chegaram a um lugar luminoso, onde a verdade explandia seus fogos. Era dividido em 2 metades, talvez yin, talvez yang, diferentes uma da outra. Chegou-se a discutir qual metade era mais bela. As 2 eram totalmente belas, mas carecia optar, e cada um optou conforme seu capricho, sua ilusão e sua miopia. Seguinte. Para concluir, nós desejamos toda a verdade, não meia verdade, como também nós acupunturistas, senador Girão. Chega de fantasias, chega de falácias ditas no noticiário, no Congresso Nacional, na mídia e principalmente para a população brasileira, que prejudica a população e os mais de 250 mil brasileiros. Só para terminar, o último slide. Regulamentação já, acupuntura por acupunturistas, sem subserviência. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, doutor Jean Luiz de Souza, representante da Sociedade Brasileira de Acupuntura. Obrigado pela participação.